Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e o vídeo de hoje eu trago para vocês a ideia de um quiz matemático. Sim, um quiz matemático, mas que ele pode ser ajustado para colocar qualquer disciplina aí também, tá? E quem foi que me sugeriu esse quiz foi a Alcione. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Caso tenha interesse em adquirir esse jogo pronto, já está disponível para venda lá no site studioofficegamificação.com.br. E se você quiser aprender esse jogo, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo, tudo bem? Então bora lá. Bom, por ser um quiz matemático e tá um brinquedo aí em alta, esse pot it, ou brinquedo anti-estresse, né, que os meninos falam e tudo, então eu quis trazer essa ideia para esse jogo, tá? Aqui é um total de 45 perguntas que vão ser colocadas. A pontuação, como a gente está falando algo de matemática, a pontuação ela vai sair aqui, ó, na própria calculadora, ó. Então, quando eu clico, ele vai rodar e aí vai ter a quantidade de pontos, tá? E são dois times, e aqui nós temos o time A e o time B, que é o placar, que o placar aqui ele vai ser editável, tá? Então, nós vamos aqui inserir a pontuação manualmente. Então, vamos lá, dividir a turma em dois grupos. Então, o grupo A vai escolher um número, número 25. Observe que quando a gente clicou no número 25, ele teve aquele barulhinho, né, para simular justamente esse brinquedo, né, que a gente aperta nele e ele afunda. Então, aqui a gente vai ter a pergunta, que você vai colocar a pergunta, e nós temos aqui as alternativas. Como eu estou falando de matemática, então as alternativas são curtinhas, que vão ser simplesmente números. Mas se você quiser adequar esse jogo para outra disciplina, é só aumentar o tamanho dessas alternativas, tá, e colocar uma abaixo da outra para ter mais espaço. Se a gente clica na alternativa errada, ela vai ficar vermelhinha. Se clicar na certa, ela vai ficar verde. Depois que selecionou, a gente vai clicar aqui na seta. Vamos voltar para a tela inicial, ó. O número escolhido, ele já está fundo, né? Ele já não existe mais, ele está de uma forma diferente. E aí nós vamos clicar na calculadora, parou. Ixi, então esse time não ganhou nenhum ponto dessa vez. Agora, outro número, time B. Nós temos de novo a pergunta, respondeu corretamente. Vamos voltar, 50 pontos. Então, nós vamos aqui, vamos colocar 50 pontos. Time A, respondeu correto, vamos voltar, 40 pontos. E aí, quando for da vez do time B, por exemplo, já tem 50 pontos, ó, mais 10 pontos. Então, 50 mais 10, 60. E aí, nós vamos fazer o cálculo manualmente para colocar aqui no placar, tudo bem? Para editar, basta vir nos slides, né, do slide 3 até o slide 47. Vir aqui, onde tem pergunta, vai editar a sua pergunta, e onde tem as respostas, para colocar as alternativas erradas e a alternativa certa. Se por acaso você for adequar esse quiz para uma outra disciplina, você pode simplesmente vir aqui, ó, aumentar, tá, as alternativas e colocar aqui uma abaixo da outra. Tá? E aí, por exemplo, aqui ele está redondinho, mas se não quiser ele redondinho dessa forma, basta vir aqui nesse campo aqui amarelinho, ó, e deixar ele quadrado. Então, dessa forma aí, a gente pode editar esse quiz para qualquer disciplina, tudo bem? Só fazer isso para os outros slides também. E aqui já está tudo de maneira automática, certo? Os pontos, e aqui é só a gente editar. Lembrando que essa parte aqui, ela é de edição manual, e a gente só consegue, por exemplo, limpar esse valor aqui quando a gente estiver no modo apresentação. Aí a gente limpa, deleta. Certinho? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Aqui eu peguei um arquivo em branco. Você vai colocar o plano de fundo, o background que você desejar. Eu peguei a imagem que eu já fiz, só para ter como referência, mas você também pode procurar na internet outras cores, outros modelos. Para fazer esse brinquedo, como é que eu fiz? Então, aqui nós vamos inserir, pega um círculo, pressiona o Shift e arrasta para fazer um círculo perfeito. Vamos aqui em preenchimento da forma, gradientes, mais gradientes. E aqui, preenchimento de gradiente. Quando a gente vem em preenchimento de gradiente, ele já vem automaticamente nesse tom azul. E nós vamos fazer o seguinte, vamos deletar uma marca dessa, vamos deixar 3 marcas, e vamos colocar tom sobre tom. No caso, como a gente quer um vermelho, um vinho, então primeiro eu vou pegar aqui, ó, o vinho. Depois, eu vou pegar, pode colocar o mesmo tom de vinho, mas a gente vem aqui, ó, em mais cores e coloca um pouquinho mais claro, tá?
E vamos colocar essa mesma cor aqui, só que também vamos aqui em mais cores para colocar um tom ainda mais claro, para ficar assim. Dentro desse direção, a gente consegue identificar como que você quer a direção para esse seu gradiente. Vou colocar assim. Vou colocar assim, ó, para o mais claro ficar aqui em cima. Aqui nós vamos tirar o contorno da forma. Vamos aqui inserir esse círculo vazio. Vamos diminuir aqui, ó, o orifício, né, para ficar bem, para que a borda dele fique bem fininha. Nesse círculo vazio, nós vamos colocar a cor mais forte, né, no caso o vinho. Vamos tirar o contorno da forma e nesse efeitos da forma, vamos colocar esse bisel, esse quarto aqui, ó, tá? E aí vamos juntar um com o outro. Vamos selecionar os dois, vem aqui em alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Então, esse daqui vai ser o nosso desenho, tá? Aqui eu vou colocar o número 1, já para saber o tamanho, né, da fonte, tudinho vai ficar assim, tá? Aí, neste círculo aqui, nós já vamos colocar a animação de desaparecer. Aqui no painel de animação, esse desaparecer, ela é elipse 7 e eu vou disparar na própria elipse 7. Beleza? Então, quando eu clicar nela, ela vai desaparecer. E aí, nós vamos inserir aqui um outro círculo desse, eu vou até duplicar, até dupliquei aqui, ó. Só que esse efeito aqui, como eu dupliquei, eu vou deletar aqui essa animação, porque eu não quero ele com essa animação por enquanto. Aqui eu vou deletar esse número 1. E nele, eu vou colocar um efeito da forma de bisel também, só que esse aqui, ó. Pra constar como se ele tivesse afundado, tá? E aqui eu vou tirar o gradiente, vou colocar só o vermelho mesmo. E nesse daqui, eu vou colocar a animação de aparecer e vou trazer aqui pra baixo, pra ele aparecer com o anterior. E vou juntar todas essas três partes em formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Porém, essa minha pecinha aqui, ela vai pra fora, certo? Ela vai aqui pra trás, ó. O que que vai acontecer? Então, quando eu colocar no modo apresentação e clicar aqui, ele vai fazer dessa forma, tá? A princípio, para facilitar a nossa edição, eu vou clicar nesse número 1, vou clicar com o botão direito e vou enviar para trás, tá? E aí, a gente vai agora duplicar quantos elementos você quiser e vai colocar um do lado do outro. Vou colocar só 5 aqui para ser mais rápido. Depois, nós vamos duplicar isso daqui e vamos colar aqui embaixo. Vamos aqui duplicar as outras para fazer quantas cores for necessário. Vamos fazer só isso aqui como exemplo. Aí aqui, ó, pra gente trocar as cores, eu vou selecionar do lado de fora, a modo de pegar uma segunda fileira, e vou trocar a cor. Então, aqui, por exemplo, a cor laranja. Ok. Essa daqui, eu vou selecionar também. Vamos aqui, uso conta-gotas, e vamos pegar a cor verdinha. Vamos selecionar a parte de baixo, azul, e essa daqui, a cor roxa. Ok. Agora, vamos para a nossa edição. Primeiro, as vermelhinhas. Então, eu vou clicar nesse círculo, com o ponto pressionado, eu vou selecionar nos outros, clico com... Aliás, já pode selecionar em todos eles aqui, ó. Tá? Então, vamos clicar em todos os círculos. Se atentem para clicar bem no meio, tá? Porque aqui nós temos 3 círculos, né? Que tem um círculo vazio, o outro que tá com o número, né? E esse aqui que a gente tá clicando. Então, clica com o botão direito e enviar para trás. Beleza, aí nós vamos corrigir a questão da numeração. Então, corrigimos a questão da numeração, né? E aí, esses círculos agora, a gente vai clicar nesses próximos círculos e vamos arrumar a questão do gradiente dele, tá? Se quiser deixar assim, ok, mas eu acho que o gradiente fica mais bonito. Então, vamos aqui em efeitos da forma, gradientes, mais opções de gradientes. Aqui a gente já pode selecionar aqui, ó. Seleciono o gradiente que desejar.
Mas lembrando que, se quiser um outro tom de gradiente, é só ir lá em mais tons de gradientes e ajeitar da maneira como preferir, tá? E aí, pra gente poder fazer essa capinha, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um retângulo, cobrindo esse nossa primeira fileira, colocar ele na cor vinho. Vamos enviar para trás, para a gente poder ter noção de espaço. Vamos duplicar. Ajeite o tamanho. Tira também o contorno da forma, tá? Ó, para poder alinhar tudo, vamos selecionar todos eles. Vamos aqui em alinhar à esquerda ou à direita. Inserir um outro retângulo. Colocar aqui na cor, no caso, vinho ali. Tirar o contorno. E no efeito de bisel, nós vamos aqui colocar esse primeiro aqui, ó, de ângulo, tá? Vamos duplicar ele. Vamos colocar entre meio um círculo e outro. Aí, nesse caso, vai ser da cor laranja. Duplica. Ajeita. Aqui a cor azul clara. Agora azul escuro. Duplica. E coloca roxinho. Duplicar de novo. E aqui também a gente vai fechar com roxo. Aí, vamos duplicar esta parte. Girar. Vamos diminuir aqui o tamanho. Melhor diminuir aqui nesse campo, ó, do menu. Porque como ele é muito fino, vai acabar ficando ruim pra gente poder ficar manuseando aqui. Então, vamos colocar aqui. Duplica. Duplicando. Ó, ajeitamos de um lado, a gente pode selecionar esse campo aqui, dar um Ctrl D para duplicar, pegar e colocar do outro lado. E ajeitar direitinho, tá? As arestas para poder ficar tudo certinho. Aí a gente pode deixar assim, ou então você vai agrupar tudo, tá? Mas aqui não tem necessidade. Então, quando a gente coloca no modo apresentação, ó, clicou, tá vendo? Vai fazer isso daqui. Ainda não tem o barulho, calma aí. Então, aqui eu posso deletar. Para fazer o nosso placar de calculadora, o que foi que eu fiz? Eu tô abrindo um novo arquivo, porque eu fiz a mesma técnica do dado que eu já expliquei, tá? Então, eu vim aqui no design, tamanho do design, e prefiro colocar um tamanho quadrado. Então, o mesmo tamanho que eu colocar na largura, eu vou colocar na altura. Ó, peguei lá a foto da calculadora, usei essa daqui. Eu já vou utilizar aqui para deixar centralizado. Nesse caso, ela tá com um número aqui, né? Mas não tem nada não. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um retângulo aqui em cima, tampando essa numeração, e vou colocar a mesma cor embaixo. E vou tirar o contorno. Aí, ninguém disse que ficou nada, né? E aí a gente vai colocar aqui 10 pontos. Então, aqui, ó, coloquei aqui 10 pontos, por exemplo. Vim aqui em transições, vou tirar esse ao clicar do mouse, vou clicar em após e vou colocar aqui no final 0,5. Vou duplicar esse slide e aqui eu vou colocar 20 pontos. Vou duplicar e vou colocar 30 pontos. Vou duplicar e vou colocar, não foi dessa vez, tá? Então, você vai fazer quantas pontuações aqui você quiser colocar, tá? Fez isso daqui, a gente vai salvar esse arquivo em MP4. Então, vai lá em arquivo, exportar e coloca MP4. Ele vai gerar um vídeo.
Aí nós vamos aqui no nosso jogo, vem aqui inserir vídeo e vamos pegar o vídeo que a gente acabou de criar. Ó, a gente vai inserir o vídeo, ele tá vendo? Com muita borda, então vamos aqui em cortar e vamos ajeitar. Para cortar, para não ficar essa parte branca aqui. Ó, então tá aqui o nosso vídeo. Dentro de reprodução, com o vídeo pressionado, a gente vai clicar aqui em reprodução e vamos clicar aqui, ó, em repetir até parar. Por quê? Ele é um vídeo curtinho, né? Então, ele tá dizendo que quando eu terminar o meu vídeo, ele vai voltar de novo até que eu pare. Aqui, para que a gente tenha um gatilho, para ficar melhor do que ficar clicando aqui embaixo, ó, eu vou colocar uma capinha aqui por cima, uma máscara. Nessa máscara aqui, eu vou tirar o contorno e no preenchimento da forma, aqui mais cores de preenchimento, eu vou colocar 100% de transparência. Agora, já aqui em animações, painel de animação, o meu vídeo, que tá aqui o play, eu vou disparar ao clicar em e vou clicar no meu último retângulo que eu acabei de colocar. Tem o pause aqui também, ó. Esse pause eu vou jogar aqui para debaixo do meu retângulo também. Então, no meu retângulo, essa máscara que tá aqui em cima, que ninguém vê porque tá transparente, ele tá com o vídeo, tanto o play quanto o pause engatilhado. Então, quando eu coloco no modo apresentação, cliquei, parou, certo? Então, aqui é o nosso placar. E para fazer, olha para cá não, o nosso pontuação, né? E para fazer o nosso placar, a gente precisa aqui, ó, dessa aba desenvolvedor. Se não tiver essa aba desenvolvedor no seu PowerPoint, vai aqui em arquivo, opções, e dentro de faixa de opções vai procurar onde que tá aqui o desenvolvedor, a aba desenvolvedor, vai trazer para cá e aí vai clicar em OK. Então, no desenvolvedor, nós vamos pegar isso daqui, ó, essa caixa de texto, tá? Essa segunda opção aqui, onde tem esse AB, caixa de texto. E nós vamos vir aqui, habilitar. E dentro dessa caixinha, ela já tá aqui, ó. Agora, vamos supor, você quer trocar a cor, né? Quer fazer alguma configuração? Vou colocar aqui uma numeração qualquer. Vou colocar no modo apresentação, que ela só edita quando estiver no modo apresentação. E aí, nós vamos editar. Então, como é que a gente edita? Clica 2 vezes nela, vai abrir essa telinha. Aí, aqui, ó, dentro de categorizado, aí nós vamos trocar. Essa back color é o fundo dela, que tá branco. Aí vamos supor que você queira uma outra cor. Então, se a gente selecionar aqui um azulzinho, vamos ver como é que ficou. Agora é só fechar e ir pra lá. Tá vendo? Aí ele tá no tom azul. Vou clicar de novo. Aqui dentro, aí tem as bordas, se quiser, tá? Essas border color aqui, se quiser as bordas. O texto, esse aqui é o texto que tá escrito, né? Mas aí, a gente vem aqui, ó. Em fonte, quando a gente clica em fonte aqui, aí ele vai abrir a questão das fontes, vai clicar no que você achar melhor. Ok. Aí vamos fechar e vamos ver ele aqui. Clica de novo. Aqui, ó, nesse texto é o direcionamento dele. Então, a gente vai colocar no segundo, que é para ele ficar centralizado. Tá? Ele ficar centralizado. Então, lá, nesse campo, a gente faz algumas verificações. Recapitulando, clicando 2 vezes, você vai alterar esse back color, caso você queira colocar uma cor. No border, é para ficar a borda em volta do seu quadradinho. Dentro desse texto aqui, ó, a gente vai colocar a opção 2 para ele ficar centralizado. Dentro de fonte, nós vamos clicar aqui, você vai escolher a fonte, se quer negrito, itálico e o tamanho da fonte, tá? Fez, fecha e fecha. Então, aqui a gente tem o nosso placar, só duplicar para colocar aqui do lado. E nós vamos colocar aqui um retângulo para colocar o nome do time, tá? Então, aqui, time A e time B. Para fazer a página agora, né, os slides de pergunta, nós vamos colocar um novo slide. Vai colocar o background, né, que você preferir, colocar ali no fundo. Vai colocar aqui um retângulo de cantos arredondados, ou um quadrado, ou um círculo, da maneira como você preferir. Coloca a cor que desejar e aqui você vai colocar a sua pergunta. Depois, vamos duplicar isso daqui para colocar as nossas respostas, tá? Então, aqui eu vou colocar certa
e errada. E vamos duplicar aqui também. Lembrando que nesse caso aqui eu tô colocando ela mais espalhada, maiorzinha, se for um quiz que não seja de matemática, se for um quiz com perguntas com respostas maiores, tá? Então façam desse formato aqui. E vamos colocar uma setinha. Essa seta, nós vamos colocar o hiperlink, clica com o botão direito, hiperlink, e vamos lá para o slide 1, que é o meu primeiro slide, né? O slide principal. As animações aqui, eu venho aqui na minha alternativa, em animações, e vamos colocar cor do objeto, aliás, cor do preenchimento. Aqui você escolhe a cor, no caso de certo, eu coloquei verde. No painel de animação, ele demora muito tempo para acontecer isso daqui, então a gente clica com o botão direito, vem aqui em intervalo, a duração a gente vai deixar de 0,5 segundos. Esse retângulo aqui, ó, a gente tem que ver qual que é ele para colocar um disparo nele. Eu acredito que ele seja o retângulo 4, vamos ver. Ó, então quando eu clico no certo ele vai ficar verdinho, tá? Posso clicar aqui, clicar no pincel de animação 2 vezes e clicar nos outros. Aperta S quando finalizar. E aqui nós vamos só trocar a cor. Então, aqui eu vou colocar o vermelho, né, o vinho, pro que tá errado. Vou trocar aqui essa corzinha do A pra cor que eu preciso, ó. Então, aqui verde, vermelho, vermelho, certo? E quando a gente clica na setinha, nós vamos pro menu principal. Agora, aqui, nesse slide de resposta, nós vamos aqui em transições. E na transição, nós vamos colocar o som. Então, o som vai ser esse aqui, ó, de clique, tá? Então, por exemplo, quando eu tô no primeiro slide e vou pro segundo, ele vai fazer esse som de clique, tudo bem? Agora, a gente vai duplicar, clica no botão direito, duplica, e nós vamos depois trocar as ordens aqui, ó, das respostas, tá? Então, a seta fica aqui pra baixo, aí a gente duplica, a seta vem pra cá, e aí vai clicando de maneira aleatória e vai duplicando, tá? E vai fazendo quantas perguntas você tiver aqui na sua caixinha inicial. E no slide inicial, nós vamos colocar os hiperlinks. Então, por exemplo, aqui a pergunta de número 1, ele vai lá para o slide 2. Então, clica com o botão direito, hiperlink, slide 2. Aqui, hiperlink, slide 3. Lembra que a gente tem vários objetos aqui. O hiperlink tem que ficar na numeração, tá? Nessa bolinha aqui de cima. E vamos colocar o hiperlink em todos, tá? Colocou, vamos lá colocar no modo apresentação. O que vai acontecer? Cliquei no número 5, fez o barulhinho, veio pra cá, tá errado. A resposta certa é essa aqui, vamos clicar na setinha e veio pra cá. Aí ele já afundou. Aí número 1, veio pra cá, quando volta, afundou, certo? E assim é o nosso jogo. E para não correr o risco da gente avançar os slides sem querer, nós vamos aqui em apresentação de slide, configuração de slide, apresentada em quiosque tela inteira. Assim, se a gente apertar Enter ou se clicar na tela que não tem um comando, ele não vai avançar, também não vai fechar a nossa apresentação, tá? E para fechar, como é que a gente vai salvar esse arquivo, tá? Como ele tem um início de programação, que é as macros, né, que é essa partezinha aqui, que é editável, nós vamos ter que salvar em macros, tá? Então, vem salvar, vai lá em salvar como, e nós vamos escolher essa opção aqui, ó. Apresentação habilitada para macro do PowerPoint. PPTM, tá? Salva dessa forma. Quando você for abrir novamente esse arquivo, provavelmente vai ter uma barrinha amarela onde você vai clicar para habilitar macros. Certinho? Então, eu espero aí que você tenha gostado, que você faça esse jogo. E lembrando que, se você quiser aprender mais sobre gamificação no PowerPoint, tem o curso Oficina de Games em PowerPoint. Faça a sua inscrição, eu estou te esperando e o link está na descrição desse vídeo. Para você que me acompanha até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.